Irmãos queridos, graça e paz. Gostaria, antes de ler o texto bíblico, externar minha gratidão a Deus, estarmos juntos nesse momento tão especial. Agradecer a Deus pela minha família, minha esposa está ali comigo, graças a Deus. Externar minha gratidão ao meu tutor, reverendo Dorival, por esse tempo aí me acompanhando, me encorajando. Os demais pastores, presbíteros, as igrejas aqui representadas. E é com muita alegria que eu estou aqui nessa noite. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. É o texto. Vamos meditar e, com a graça de Deus, receber do Senhor. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. Velha vida de pecado e a nova vida em Cristo. A palavra do Senhor diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Até aí a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Deus santo, bendito, misericordioso, acabamos de ler esse texto tão rico, esse texto que é tão especial para o meu coração. Carecemos, Senhor, da iluminação do Teu Santo Espírito, aquela ação sobrenatural, nos convencendo, nos convertendo. Carecemos do agir do Senhor, carecemos do desvendar dos nossos olhos, e pedimos ao Senhor que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor nosso e Redentor nosso, em nome de Cristo Jesus, amém. Imagine uma pessoa com as mãos amarradas e que não sabe nadar e foi jogada dentro de um grande rio com uma correnteza muito forte. Qual seria a solução para esse caso? Resolveria jogar para essa pessoa um manual de natação e dizer: leia rapidinho e tente resolver o seu problema? Resolveria pular e tentar nadar do lado dessa pessoa dizendo: tente me imitar, tente me imitar? Será que isso resolveria o problema dessa pessoa? Ou resolveria dizer o seguinte: Deus ajuda quem se ajuda. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Como herdeiros da reforma protestante, nós estamos familiarizados com os pontos do calvinismo, e o pastor presbiteriano James Boyce diz o seguinte sobre a depravação total. O que o termo depravação total pretende transmitir é a ideia de que o pecado afetou a pessoa como um todo, até o âmago, a raiz do seu ser, onde o homem é incapaz de fazer um único movimento em direção a Deus.
é um estado de incapacidade moral. É um estado de pecado, é muito mais do que aquilo que você faz ou deixa de fazer. É um estado de pecado. E mesmo com a Bíblia fechada, apenas fazendo uma leitura, nós chegamos à conclusão que alguma coisa está errada com a humanidade. Alguma coisa está errada. E a resposta para isso, a Bíblia deixa muito claro para nós que é o problema do pecado. A pergunta que fica é: qual é a extensão? O pecado atingiu toda a humanidade? O texto que nós lemos é muito claro para dizer que o pecado atingiu o homem todo e todo o homem. O seu intelecto, as suas emoções, o seu corpo. Nós experimentamos um processo de envelhecimento diário. Células morrem todos os dias. De certa forma, cada dia é um dia menos. Você já nasce morrendo. Mas isso também não quer dizer que o homem peca o tanto que ele tem potencial para pecar, porque pela graça comum Deus restringe a maldade humana. Mas pecar é algo que flui da nossa natureza. Por isso, o homem peca porque é um pecador. E eu amo, irmãos, o capítulo 2 de Efésios. Eu sou encorajado por esse texto como pregador da Evangelho. E antes de trabalhar com vocês o texto, eu queria destacar aqui alguns pontos importantes para a gente contextualizar. O apóstolo Paulo estava preso. E essa é uma das epístolas da prisão, escrita entre 59 a 61 anos depois de Cristo. Destinada à igreja de Éfeso, também às igrejas da Ásia, que foram estabelecidas pela terceira viagem missionária do nosso querido e amado apóstolo Paulo. E ele então escreve essa belíssima carta para encorajar a igreja, falando do plano da salvação, que o pacto da redenção aconteceu antes da fundação do mundo, e fala da bendita predestinação que para nós é tão cara, tão especial, que consola a igreja. Não deve nunca ser alvo de debates, mas sim de consolo. Nós somos predestinados. Não quando a sua avó estava orando por você, quando não tinha oração nenhuma na terra. Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. E se você fizer uma leitura cuidadosa dessa epístola, perceberá que o apóstolo Paulo expõe a respeito do propósito eterno de Deus em criar em Cristo Jesus uma nova sociedade. Uma comunidade caracterizada pela vida no lugar da morte, pela união e pela reconciliação em lugar da divisão e da alienação, pelo amor e pela paz no lugar do ódio e da contenda, onde o ponto central dessa epístola é o que Deus fez por meio da obra do nosso Redentor Jesus Cristo e continua fazendo por intermédio do ministério do Espírito Santo, a fim de recriar, edificar, aperfeiçoar uma sociedade nova dentro de uma sociedade caída, de uma sociedade velha, e tudo isso para o louvor da sua glória, para a exaltação do seu próprio nome, como ele diz em Efésios 1:12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. A divisão do texto é muito simples, 2 grandes blocos. Primeiro, o apóstolo Paulo faz uma exposição intelectualizada acerca do propósito eterno de Deus em constituir a sua igreja. A partir do capítulo 4, ele trabalha as questões práticas da vida cristã. No texto que nós lemos, nós encontramos quatro palavras-chave, que eu considero importantíssima, que fala do caráter de Deus revelado na pessoa e obra do nosso Redentor Jesus Cristo. Amor, misericórdia, graça, bondade. Eu vou dividir em 2 pontos. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês: a realidade do ser humano fora de Cristo, morto ou morto nos seus delitos e pecados. E o verso 1 diz: Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Por mais que a vida de alguns pareça revestida de excelência, como diz Calvino, porque pela mesma graça comum, algumas pessoas são capazes de pintar quadros
com grande maestria sobre a criação de Deus. Pela mesma graça comum, o homem é capaz de desenvolver tecnologia para abençoar a humanidade, compor belas músicas, mas sem Cristo, ele está morto, sem vida, incapaz de entender e apreciar as coisas espirituais. E para que não fique dúvida se ele está morto mesmo, a palavra grega que o apóstolo Paulo usou aqui para mortos é necros, de onde vem necrotério. Você já foi ao necrotério? Eu já fui. Não tem ninguém tomando soro ali. Não tem ninguém ali tomando algum medicamento. Só tem defunto. Não é alguém que está desmaiado, com uma centelha de vida. É alguém sem aquele que disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É sem a vida de Deus. E a causa, delitos e pecados. As duas palavras incluem aspectos positivos e negativos, ativo e passivo. Um ser humano assim é um morto vivo, que não tem deleite no banquete de Deus, onde o mesmo Paulo vai dizer: ora, o homem natural, ou seja, o homem não regenerado, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele isso tudo é loucura, porque essas coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente, alheios à vida de Deus, totalmente incapaz. Martin Bucer, comentando esse texto, ele diz assim: esse versículo também pode se referir a pecados efetivos, aos quais estamos presos todos os dias pela fonte original da corrupção, que torna impossível fazermos outra coisa senão pecar. Mas o apóstolo Paulo diz mais: nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A palavra andastes aqui é pereapatessate, traduzida andaram, que dá a ideia de andaram em volta de, em torno de, que diz respeito a um estilo de vida. Um estilo de vida de zumbi, andando, mas sem a vida de Deus. E diz mais o texto bíblico: segundo o curso deste mundo. E é preciso aqui, irmãos, tentar entender o que é esse curso desse mundo, que não é a praia, não é a cachoeira, não tem nada a ver com a criação de Deus, e sim com um sistema pecaminoso que é contra Deus, uma cultura construída totalmente contra os propósitos de Deus, dos valores de Deus, dos princípios do Senhor, que tenta com todas as forças extinguir a ideia de que existe um Criador e que diz para mim e para você o que é certo e o que é errado. Seguindo este mundo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O reverendo Valdeci, uns anos atrás, ele disse algo que me chamou muita atenção. Há muitos anos atrás tinha um programa na MTV de adolescentes. E aí, uma jovem, ela recebia as perguntas e tentava responder. Aí uma jovem mandou uma pergunta para essa outra jovem: o meu pai está tendo relação sexual comigo, o que eu devo fazer? E sabe qual foi o conselho dela? Fala para o seu pai usar preservativo. Esse é o curso desse mundo, influenciado por Satanás, onde a televisão, os estilistas são apenas fantoches nas mãos do príncipe da potestade do ar. Além da natureza caída, Paulo mostra claramente para nós que há forças espirituais puxando, aliciando e forçando o homem a ir pelo caminho errado. Segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A ideia aqui é de um guerrilheiro que chega com soldados vencidos, acorrentados. O homem sem Cristo está nas correntes de Satanás. E não tem consciência disso na maioria das vezes, ou não tem mesmo. Sendo governado por Satanás. O espírito do filho da desobediência atuando. É muito curioso, irmãos, porque enquanto Deus efetua em nós o seu querer, há um espírito atuando nos filhos da desobediência e não há neutralidade. Foi Jesus que disse: quem não é por mim é contra mim.
Não tem ninguém neutro nesse mundo. E não é preciso uma possessão demoníaca para demonstrar uma ação diabólica na vida de uma pessoa. Até porque a pandemia revelou que os assintomáticos, tem muito endemoniado assintomático, que não baba, que não tem uma força fora do comum, que não muda de voz. Assim foi com Judas. Diz a Bíblia que o diabo entra em Judas. Judas não saiu por aí babando, não trocou a sua voz, saiu consciente. E a consciência era tal, irmãos, que ele chega e dá um beijo no rosto de Jesus. A fotografia que nós temos é essa: morto, andando segundo o mundo, sendo habitação do Espírito do Filho da desobediência. Mas o texto diz mais: entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A carne aqui não é o tecido que cobre o esqueleto, não é o nosso corpo, mas a natureza caída, egocêntrica, idólatra, que deseja controlar a nossa mente, o nosso corpo, levando-nos a desobedecer a Deus, que pega os desejos bons que Deus criou e transforma em pecado. Exemplo bem prático: a fome vira glutonaria, o sexo vira prostituição e adultério, o sono vira preguiça. John Stott, irmãos, diz o seguinte: Paulo não está tratando de uma tribo decadente ou um segmento degradado da sociedade, nem mesmo o paganismo extremamente corrupto dos seus próprios dias. Não, o diagnóstico aqui é do homem caído da sociedade dos nossos dias. Não é de uma tribo de canibais, nos quais todos nós andamos outrora, a nossa vida passada. E ele termina dizendo: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Degenerado, depravado, e não há exceção. E o apóstolo Paulo, um judeu, está escrevendo isso para uma igreja gentílica, dizendo: todos nós nascemos assim. Essa é a situação de quem está sem a vida, sobre a ira de Deus, de tal maneira que Jesus disse: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Morto, escravo, nas garras de Satanás, sobre a ira de Deus, diante desse quadro terrível, o que Deus fez? Esse é o segundo ponto. A realidade do ser humano em Cristo: pela graça, estando morto, recebeu vida. O texto diz, verso 4: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, preste atenção, não pisque agora. Não está escrito assim, mas o homem resolveu mudar de vida. O homem resolveu virar a página. Quem é o sujeito da ação que se segue? O homem? O universo? Uma força oculta? Não, mas Deus. E aqui, irmãos, nós temos uma conjunção adversativa. E as conjunções adversativas são aquelas que indicam um contraste dentro da mesma oração. E a Bíblia está cheia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O Evangelho pode ser resumido em mas Deus. Porque o Evangelho não é aquilo que você faz para Deus, mas aquilo que Deus fez por você em Cristo Jesus. Eu só estou em pé aqui nessa noite, irmãos, porque existe um mas Deus na minha vida. Existe um mas Deus na minha vida. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. E misericórdia é um coração inclinado à miséria do outro. É a retenção da punição justa que merecíamos, que Cristo suportou na cruz. E a Bíblia vai dizer que Ele é rico em misericórdia. E olha o que esse autor diz:
Neste mundo, uma pessoa rica usa sua fortuna para seu próprio bem e conforto. Mesmo que dê uma parte de sua fortuna para ajudar os outros, ele usa a maior parte dela para o seu próprio benefício. Em contraste, a riqueza de Deus é a misericórdia, que não é usada em seu próprio benefício, mas em nosso. A misericórdia não pode beneficiá-lo de nenhum modo, porque ele não é miserável, infeliz, problemático. Portanto, não precisa dela. Toda a fartura que o faz ser rico em misericórdia é usada fora dele. Flui para nós como águas de uma fonte. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, essas misericórdias que nós lemos na liturgia, que são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Mas o texto continua: por causa do grande amor com que nos amou, o imenso amor que nos amou, quando éramos pecadores, sem prazer nele, filhos da ira, ele pode sim cantar, porque ele é o rei, não Roberto Carlos, mas o rei eterno, e ele pode sim cantar para mim e para você. Como é grande o meu amor por você. Ele não encontrou beleza em você, Mateus, por isso enviou Jesus. Ele não foi numa concessionária da Ferrari e comprou por causa das características daquele carro. Ele foi no ferro velho e amou uma sucata. Deu Jesus Cristo por ela. Mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Mais uma vez ele afirma o estado espiritual do homem, morto, mas que recebe vida na sua união com Cristo. Presta atenção em algo: Jesus não veio nos ensinar a irmos para o novo céu, ele veio nos levar para lá. O Sproul vai dizer o seguinte: Deus não joga simplesmente um salva-vidas para uma pessoa que se afoga. Ele vai para o fundo do mar e puxa o cadáver do fundo do mar e leva no banco, respira nele o sopro da vida e o faz vivo. Perceba, fora de Cristo o homem está perdido, mas ele é inserido na vida dentro de Cristo. Juntamente com Cristo ele tem vida. E aqui, irmãos, nós temos uma das mais belas doutrinas que nós tanto amamos como reformados: a nossa união mística com Cristo. Juntamente com Cristo. Tim Keller e Castro escreveram um livro, O Evangelho no Centro, e eu compartilho com vocês. Tão crucial é a nossa união com Cristo que Paulo usa essa linguagem em Cristo cerca de 160 vezes. Justificação, reconciliação, redenção, adoção, santificação, glorificação, todos esses nos pertencem devido à nossa união com Cristo. De modo misterioso, sobrenatural, que transcende todas as categorias espaciais. Cristo está em nós pelo Espírito, para que tenhamos a comunhão com Cristo e partilhemos de todos os seus benefícios. Ele é nossa justiça. E tudo isso por graça. Eu já falei do amor, já falei da misericórdia. Agora eu quero falar da graça. O que é graça, irmãos? Porque pela graça sois salvos. Graça a favor não merecido. Herman Bavinck diz o seguinte: todos os benefícios da aliança que Cristo adquiriu e o Espírito Santo aplica podem ser resumidos em uma única palavra: graça. John MacArthur: graça não é meramente um favor imerecido. É favor concedido a pecadores que merecem a ira. Mostrar bondade a um estranho é favor imerecido. Fazer o bem a inimigos é o mais descritivo do espírito da graça. Somente a graça, diz um dos pontos. E juntamente com Cristo, versos 6 e 7, e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo
Jesus, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, do mesmo modo somos enchidos com uma vida que vem de Deus. Nossa morte espiritual foi engolida na ressurreição vitoriosa de Cristo. Aceitos no céu, estamos assentados à direita do Pai, uma vez que Cristo, em Cristo, o novo céu agora é a nossa habitação. Embora, queridos, a glorificação ainda vai acontecer para os que estão em Cristo. A entronização já ocorreu. É só uma questão de tempo. Existe um aspecto em que nós já reinamos com Cristo e reinaremos com Ele. É o famoso já e o ainda não. Mas está tão certo que é só uma questão de tempo. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O propósito de Deus em salvar o seu povo está além do homem. Você não é o centro. Seu alvo principal é sua própria glória. Não é sobre o homem, é a sua glória. Por isso você encontra várias vezes na Bíblia: por amor do meu nome eu vou fazer isso. Esse livro de teologia bíblica diz o seguinte: a graça de Deus no Evangelho, por meio da morte sacrificial de Jesus Cristo, não apenas descreve o clímax dos pactos, mas o clímax dos atos redentores de Deus na história. Também nos leva finalmente ao ponto e ao centro da gravidade da história. Uma vez que esta história é a história da redenção, é muito fácil cair no hábito de pensar que o ponto da história sou eu ou somos nós, as pessoas sendo redimidas. Mas isso seria uma leitura errada da história, embora nos beneficiemos imensamente dessa história. O centro e o ponto da história é Deus e sua glória. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O famoso pastor presbiteriano Jonathan Edwards diz assim: devido a quem Deus é, Deus não desejou meramente ser todo-poderoso, santo, fiel e verdadeiro. Deus queria exibir essas qualidades. Assim, Ele criou o mundo para manifestar a sua grande glória. Antes de você pensar que Deus é egocêntrico, Tim Keller, falando sobre essa bondade de Deus aqui em Cristo, ele diz assim: bondade aqui é a compaixão de Deus em se diminuir para se tornar um de nós e trocar de lugar conosco na cruz. Tudo isso passa pela crucificação, para mostrar nos séculos vindouros a grande riqueza. Por isso é em Cristo onde a crucificação é o ponto alto da redenção, da história da redenção. E aí ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nossa salvação é uma dádiva. É uma dádiva do Senhor, não é uma recompensa pelo esforço humano. Quando o Espírito de Deus começa a realizar a conversão em nós, estávamos mortos em nossos pecados, a menos que sejamos vivificados por Ele, não podemos contribuir com nada para a nossa regeneração ou salvação. Não somos capazes de agir com fé nas promessas de Deus, a menos que a fé e o ato de fé nos sejam concedidos pelo próprio Deus, para que ninguém se glorie. Ninguém poderá chegar um dia diante de Deus afirmando assim: eu fiz por merecer. E o texto termina: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A palavra feitura aqui é poema, de onde vem poesia, obra de arte. De mortos agora passamos a ser a poesia de Deus, e Deus tem uma obra de arte perfeita que é Cristo.
E dia a dia os redimidos estão sendo transformados à imagem de Cristo. E é por isso que a vida cristã não é uma mesmice. De glória em glória estamos sendo transformados com um propósito específico, bem claro, para as boas obras. Um novo andar, um novo estilo de vida agora, praticando boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aquelas que foram preparadas pelo próprio Deus. E é por isso, irmãos, que as boas obras estão relacionadas com uma nossa vida de obediência a Deus, com as nossas motivações. Por isso que é muito mais do que vestir o nu. É vestir o nu para a glória de Deus. Por isso que é muito mais do que visitar o encarcerado. É visitar o encarcerado para a glória de Deus. Por isso que é muito mais do que dar comida para o faminto. É dar comida para o faminto para a glória de Deus. É muito mais do que usar de misericórdia para parecer misericordioso. Não, é porque eu fui alcançado por essa misericórdia. Agora eu vou, da mesma maneira, usar de misericórdia. E nós, presbiterianos, na nossa confissão de fé de Westminster, ela vai dizer o seguinte, que fora de Cristo, as obras praticadas são pecaminosas. As obras feitas pelos não regenerados, embora sejam quanto à matéria coisas que Deus ordena e úteis tanto a eles mesmo quanto aos outros. Contudo, porque procede de coração não justificado pela fé, não são aceitas devidamente, segundo a palavra, nem um fim justo à glória de Deus. São, portanto, pecaminosas. E não podem agradar o Senhor. É somente através da nossa união com Cristo que temos um relacionamento aceitável diante do nosso Deus. Por isso Ele nos regenera primeiro. Por isso Ele nos une a Cristo para as boas obras. Termino com algumas aplicações para nós. Essa passagem, irmãos, ela me encoraja a pregar o Evangelho. Por quê? Porque Lázaro fedendo, apodrecendo, escuta a voz irresistível de Cristo e volta a viver. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E a fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação da palavra de Cristo. Estamos pregando para pessoas mortas, sem vida, mas que Deus vivifica. Uma fé que vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação de Cristo. Pessoas que não têm vida para entregar para Deus, que precisam da vida de Deus, que precisa de Cristo. E Ele continua vivificando mortos através da pregação do Evangelho. Pergunta para você nessa noite, você escutou a voz de Cristo? Segunda aplicação que eu queria fazer, mesmo alguém que já ouviu a voz de Cristo, ainda luta com o pecado não reinante, mas restante. E essa é a luta do verdadeiro convertido, até a glorificação. John Newton diz assim, eu não sou o que devia ser, eu não sou o que eu quero ser, eu não sou o que espero ser, contudo, eu não sou o que costumava ser. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Deus está trabalhando. E aquele que começou a boa obra em nós, há de terminar até o dia de Cristo Jesus. E apesar de não desfrutarmos plenamente de todas essas bênçãos, desde já, o direito dela já nos foi assegurado e a nova vida já começou. Mesmo agora, a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Por último, a salvação não é uma recompensa para o nosso esforço. Paulo deixa isso aqui muito claro. É uma dádiva. O que isso deve produzir no nosso coração? Isso deve produzir no nosso coração. Tim Keller diz,
Isso muda a maneira de vermos a nós mesmos e aos outros. A salvação pela graça, mediante a fé em Cristo, indica que não podemos ser soberbos diante de Deus, arrogantes em relação aos descrentes, ou competitivos com outros cristãos. Para que ninguém se glorie. Não há espaço. Meus queridos irmãos, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, toda a glória. Somente a Ele, por toda a eternidade. Amém. Queria orar com vocês. Aqueles que puderem se colocar de pé. Deus gracioso, bom, misericordioso, amoroso. Que grande obra, Deus. Que tão grande salvação. Louvado seja o teu nome pelo teu Espírito, que nos convence de todas essas verdades. Que Cristo é o nosso amado, nosso representante, nosso mediador, a nossa justiça, a nossa redenção. Inflama o nosso coração como pregadores do Evangelho, Deus. Confiança nessa palavra poderosa, que mesmo alguém que rejeita hoje, amanhã pode ser convertida, não pelos melhores argumentos, porque não temos, mas sim pelo poder do teu Evangelho, mediante a ação do teu Espírito. Caminhamos no mundo marcado pelas trevas, mundo caído, quebrado. Use a tua igreja, Deus, use as nossas vidas para a proclamação desse Evangelho poderoso. É o que te pedimos, em nome de Cristo. Amém.